Boa tarde a todos e a todas. Mais um evento realizado pela OAB-RJ com o IMB, Instituto dos Magistrados, e hoje nós temos aqui a, a presença do nosso palestrante, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que vai falar sobre o direito material do artigo que nós estamos expondo, e o professor Alexandre Flecha, que vai falar sobre o direito processual, esse artigo, o recurso. Nós estávamos e vamos a qualquer momento ter a vice-presidente, a doutora desembargadora Regina Lúcia Passos, a doutora Ana Tereza também deve estar já chegando, mas nós vamos ter que iniciar. Ter que iniciar porque o desembargador Marco Aurélio tem aula agora às 18 horas e nós podemos iniciar com ele. Portanto, desembargador, abra teu microfone e a palavra é sua. Boa tarde, meu caro amigo, doutor Genilton. Quero também saudar o professor da nossa casa aqui na Escola da Magistratura, professor Alexandre Flecha. Saudar a todas e todos que nos honram com a audiência. Saudar também a essa equipe que trabalha para que o nosso evento aconteça bem, os colegas do Instituto dos Magistrados Brasileiros. Quando o doutor Genilton me fez esse convite para falar sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do artigo 356 do CPC, a primeira reação que eu tive foi a de tentar demovê-lo dessa ideia, porque já daqui a pouco vão fazer 30 anos que eu leciono direito civil e eu fujo um pouco das grandes questões envolvendo o processo civil. Para isso, nós temos o professor Alexandre Flecha para responder às nossas inquietações na ciência processual. Mas depois ele insistiu muito e eu sou, assim, obediente. Então eu falei, tá bem, você vai assumir esse risco? Ele falou, eu assumo. Eu falei, então tá bom, então eu participo do evento. E assim que assumi esse evento, a oportunidade que me honra muito de estar com vocês aqui hoje, eu comecei a vislumbrar vários exemplos importantes que ocorrem no âmbito do direito privado e que vão desbordar no direito processual civil, trazendo realmente uma importância muito grande para essa novidade trazida no atual Código de Processo Civil. Todos nós sabemos e sempre tivemos o chamado julgamento antecipado da lide, aquela questão meramente de direito, não é? A situação quando não há necessidade de novas provas, o juiz prolatava uma sentença definitiva é, é conforme o estado do processo. E alguém, que eu não sei quem, teve essa feliz ideia de identificar que alguns processos, parcela do objeto do processo, poderia se mostrar clara ao julgamento do magistrado, enquanto uma outra dependeria de maior dilação probatória. E daí eu comecei a pensar alguns exemplos. Primeiro que eu gostaria de dividir com vocês é com relação à locação. A locação, a ação de despejo, né? Muitas vezes uma coisa está muito clara para o juiz. Ou seja, o que está muito claro? De repente, uma ata notarial bem feita, bem demonstrada, mais fotos, enfim. Está bem claro para o juízo que houve efetivamente
uma grave infração contratual. O imóvel está totalmente depredado. O locatário descumpriu obrigação legal e convencional ao mesmo tempo de manter a coisa rígida como se fosse sua. Obrigação de cunho legal e contratual. E o juiz está claro, então, que ele pode dar ali uma sentença parcial de despejo. Aí poderão dizer, mas isso nós já temos uma tutela provisória. É interessante isso. É possível uma tutela provisória? Sim, mas a tutela provisória não impede um julgamento com cognição exauriente com relação ao despejo. Quer dizer, de acordo com o trabalho do advogado, do autor, o juiz está convencido que esse locatário não tem que ficar aí. Se tem uma coisa que tem que acontecer para que a justiça se realize, é retirar esse locatário. Isso eu estou convencido. E vocês sabem, tanto quanto eu, que essa sentença de despejo ela será recebida apenas no seu efeito devolutivo. Mas, com mais ainda fundamento, se tiver antes sido dado uma antecipação, uma tutela provisória, que aí até por duplo fundamento, digamos assim. Tudo bem, então o locatário já saiu, ou voluntariamente, ou um desalígio forçado. Mas, meus amigos, minhas amigas, como é que vai ficar aquele prejuízo enorme que o locador sofreu em razão da destruição parcial do imóvel? Banheiro todo quebrado, a cozinha destruída. Isso vai ter que ter uma perícia. Isso vai ter que a realização de uma perícia para chegar ao quantum de beato. Está muito claro que existe a obrigação de pagar. Quer dizer, o locatário tem que indenizar o locador, nesse meu exemplo. Mas qual será o valor? Essa sentença será líquida, a definitiva. Mas a parcial de mérito já terá ocasião de ser prolatada, desafiando, como todos nós sabemos, o agravo de instrumento. Outra ocorrência, outra situação que me ocorreu é a da ação de indenização. Imaginem que, por conta de um ato ilícito, a vítima, a autora da ação de indenização, perdeu a perna. Perdeu a perna. E, até aquele momento, com a testemunha, com a perícia, o que tem lá no processo, está claro o seguinte: o réu estava embriagado, o réu subiu na calçada, o réu passou o sinal vermelho. Isso está explícito no processo. Tem filmagem, inclusive. E ele foi pego depois, fez o bafômetro e, além dessa circunstância toda, estava completamente embriagado. Então, uma coisa é certa, o dano moral, o réu vai ter que pagar. Isso o juízo já sabe. Agora, um processo, uma ação de indenização, em que uma pessoa, o autor da ação, perde a perna, ela tem tudo para demorar muito, porque vai ter a liquidação do dano, nós temos que verificar a redução da capacidade laborativa, ou, dependendo do emprego, a perda da capacidade laborativa. Isso depende de perícia médica. E mais, o que terá que ser feito dentro da reparação integral do dano? Está lá na Constituição e também no artigo 944 do Código Civil. Quer dizer, o princípio da reparação integral do dano, ele impõe que o autor do dano tenha que reparar o dano na sua integralidade. Como é que vai ser? Vai colocar uma prótese?
Sessões de fisioterapia. Uma pessoa que perde a perna, ela pode ter que, eventualmente, se submeter a, a, a sessões até mesmo de terapia. Até mesmo de terapia. E isso é algo que hoje já se fala na responsabilidade civil, e tem muitos pontos na responsabilidade civil que nós estamos defasados em relação a outros países. O chamado dano da vida de relação, dano existencial, o dano psíquico, que não se confunde com o moral. Né? Isso tudo são danos imateriais que, por exemplo, doutrina e jurisprudência francesa já conhecem há muito tempo. A Argentina trata desse tema. Então, são questões que podem demorar para gerar uma sentença líquida com a condenação, condenatória do pagamento do dano material. Mas o dano moral, não. O dano moral já podemos ali iniciar a sua, a sua execução. Outra ação que me ocorreu, e eu, o tempo que fiquei em Câmara Civil, a quantidade de ações dessa era incrível. Essas ações, meu caro Flecha, meu caro Genilton, que é especialista em direito do consumidor, em que o consumidor pede a revisão do débito perante a instituição financeira, ou ele pede a revisão do débito perante a administradora de cartão de crédito. Muitas vezes, a revisão da prestação é uma questão meramente de direito. Estou inventando aqui uma hipótese. A taxa de juros média, estou inventando, vou fixar aqui um percentual maluco da minha cabeça. 1,5 ao mês. Então, a prestação ela está calculada com juros de 8% ao mês. Estou inventando. O juiz já pode dar uma sentença parcial de mérito exatamente para que ele, as prestações vincendas, ela já venha com aquele percentual de juros. Se a pessoa que adquiriu o automóvel na alienação fiduciária em garantia, que está com o automóvel financiado, pagando as prestações, a prestação, estou inventando, de outubro, ele já vai pagar um valor mais baixo. Ah, e quanto que o banco vai me devolver? Qual o valor que o banco vai me devolver? Porque eu estou pagando isso há 4 anos, com essa taxa de juros, 3 anos, 2 anos. Não, calma, porque isso pode precisar até de perícia contábil. Pode ter um anatocismo, e o juiz vai ter que se louvar em um perito para a incognição exauriente, tanto quanto a cognição exauriente que ele fez para a sentença parcial de mérito, ele vai ter uma cognição exauriente para a sentença definitiva. Percebam, é possível que o juiz dê uma tutela provisória para amanhã o cara pagar a sua prestação com valor menor? Ok, é possível, mas ela tem a característica da provisoriedade. Uma vez convencido, após o contraditório, após consultar os dados do Banco Central, sei lá o que ele vai se louvar na sua decisão, ele pode dar uma sentença parcial de mérito. Olha, essa questão declaratória do valor da prestação, eu estou resolvido. É tanto. E o valor que vai ser devolvido para o consumidor? Ah, isso aí pode demorar mais um pouquinho. E o último exemplo que eu queria comentar é uma ação possessória, até provocada aqui pelo nosso querido professor doutor Genilton, que é o seguinte: as ações possessórias, é, é, é muito comum
você ter pedidos cumulados. Uma pessoa que esbulha a posse alheia, ela causa dano. Por isso, o artigo 555 do Código de Processo Civil de 15, ele diz, eu estou com ele na minha tela aqui do lado, vou ler para vocês, permitam. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para 1. Evitar nova turbação ou esbulho. 2. Cumprir-se a tutela provisória ou final. Então, o juiz, dentro de uma cognição exauriente, para além da eventual liminar possessória que ele tenha deferido, ele pode estar convencido do que o réu esbulhou, da data do esbulho, e ele dá a medida de reintegração de posse. Ele assegura ao autor a reintegração de posse. E o processo continua com aqueles pedidos cumulados que a lei permite. Isso é chamado de cumulação específica de pedidos, para além da acumulação genérica da parte geral do Código de Processo Civil. Então, eu acho que é um exemplo muito vivo. Não raro, lembrava o doutor Genilton, em uma disputa possessória, surge o argumento de usucapião. E o juiz pode se convencer naquele momento, assim, olha, a posse é sua, já estou convencido. Agora, o réu alega usucapião em defesa, usucapião pró-moradia. A sentença que reconhece o usucapião em favor do réu pode ser título para registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. Isso aí, o juiz ainda não está convencido. Agora, uma coisa o juiz está convencido. O autor é um aventureiro, o autor da possessória, ele não tem posse coisa nenhuma, mas ele perdeu a posse. A melhor posse é do réu. Agora, se o réu usucapiou ou não usucapiou, eu preciso de uma cognição exauriente com mais produção probatória, com testemunha, com documento, e etc, etc, etc. Outros exemplos poderiam ser trazidos aqui de uma correlação entre hipóteses do direito material que tornam esse expediente do artigo 356 do CPC um expediente muito interessante. Eu quero aqui louvar essa nova perspectiva do direito processual civil brasileiro, parabenizar quem teve a ideia, que eu não tenho a menor ideia de quem foi, mas teve uma grande ideia. Eu já usei como julgador e é realmente muito interessante para uma distribuição de justiça mais efetiva, mais célere, né? Para consolidação do retorno ao direito de quem tem de modo mais efetivo. Então, é muito interessante. De modo que eram essas as considerações que eu gostaria de trazer, mas, repito, isso aqui, o que eu falei, é como quando a gente vai num restaurante e a gente, antes do prato principal, a gente pede uma entradinha. E aí vem aquela entradinha de pão com manteiga, sabe? Então, o que eu trouxe aqui é aquele pãozinho, aquela torradinha e uma manteiguinha que normalmente ela vem até meio velha, com gostinho meio ruim.
que o prato principal, o risoto de camarão com queijo parmesão em cima, levado ao forno, vem agora com o nosso querido professor Alexandre Flesch. Muito obrigado, Genilton, pelo convite. Muito feliz de participar desse evento. Obrigado, digo eu, professor. Mas nós estamos aí aguardando, eu não falei no início, o doutor Peterson, ele teve que se ausentar. E a desembargadora Regina Lúcia Passos, a pedido do desembargador Peterson, ela vai entrar a qualquer momento, porque a sessão dela, acho que terminou agora, a qualquer momento ela vai assumir. E a doutora Ana Tereza está com dificuldade para entrar, mas enquanto isso, professor, há pedidos aqui se poderia fazer alguma pergunta. Se não dá tempo, eu sei que o senhor tem que sair, porque o senhor vai ministrar uma aula agora às 18 horas. Mas se aparecer na tela aqui e se o senhor Não, quiser sim. responder, Olha, eu até 17h45 eu estou à disposição, tá. Então eu vou tá? passar a palavra para a vice-presidente do IMB, Ah, minha desembargadora querida amiga, Lúcia chegou. Passa. Desembargadora Regina, Ela quero que aqui vai conduzir os aproveitar esse trabalhos do público, Doravante. quero aproveitar, Janilton, se você me Aham, permite, aham. aproveitando esse público aqui que nos honra, para dizer de público da minha admiração pela desembargadora Regina, que sempre existiu, só que ela é paroxística pelo trabalho que ela tem feito em favor dos vulneráveis do nosso Estado, pessoas portadoras de necessidade especial, que tem na desembargadora Regina, além de uma magistrada extraordinária, alguém que está ali para atender. E nós, colegas dela, cada medida que ela toma nesse sentido, nós nos orgulhamos da nossa toma. De coração, eu queria dizer isso. Eu fico muito feliz acompanhando as medidas que têm sido tomadas pela desembargadora Regina à frente dessa comissão que trata da acessibilidade no nosso tribunal. Eu sou suspeito para falar, né? Mas doravante a palavra, a condução dos trabalhos é com a vice-presidente do IMB, a desembargadora Regina Lúcia Passos. Está sem som aí. Vidal, E agora? agora tá bom. Ah, que bom! Boa tarde, quase boa noite a todos. É uma alegria, um orgulho para mim estar aqui com todos, principalmente com meus amigos queridos. Eu agradeço muitíssimo as elogiosas palavras, exageradas, do meu querido desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Eu vejo aqui, porque o meu computador hoje teve que ser todo reformatado, né? E eu estava com dificuldade para entrar e saindo da sessão que ainda está em andamento lá no segundo andar. Mas vamos lá, que o nosso dever aqui para com o nosso instituto também é muito grande. E eu obedeço à ordem do meu presidente, desembargador Peterson Barroso Simão, que me destacou para estar aqui hoje aprendendo, né, com quem sabe, com os doutos, doutor Marco Aurélio, doutor Alexandre Flecha, todos os outros que estão conosco participando. Então, em nome do Instituto dos Magistrados, sem maiores delongas, eu dou por iniciado hoje o nosso debate muito importante, um tema palpitante, que é o julgamento antecipado parcial do mérito, conforme o novo Código de Processo Civil, né, no artigo 356, que se predispôs a discutir uma antecipação, tendo em vista a primazia do julgamento do mérito, né, a celeridade das decisões, para que a nossa jurisdição ela seja ágil, célere, e que possa, com a sua abrangência, realmente solucionar as demandas que nos são trazidas, que não são poucas, né, desembargador Marco Aurélio?
mas que nós temos o dever de observá-las, de tratá-las e, efetivamente, pacificar a sociedade. E quero agradecer o convite, quero também, em relação ao doutor Genilton Castilho, doutor André Maia, que são os organizadores desses sucessivos eventos, e todos muito bons, que têm ilustrado bastante ao conhecimento de todos os profissionais e todos os operadores que participam. E vou dar a palavra para o nosso gáudio desta noite ao desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que também é o nosso diretor da Emerge, nossa Escola da Magistratura, e eu também confesso que fui aluna do doutor Marco Aurélio Bezerra de Mello, lá na UF, na pós-graduação. Eu fiz um curso em 2009, voltei à UF, né? Sou egressa da UF, tenho um carinho muito grande pela UF, também fui professora concursada da UF, um concurso de 1989, na área de processualística e prática forense, onde lecionei lá alguns anos, e voltei em 2009 para fazer esse curso, que foi um curso maravilhoso, uma pós-graduação em Direito Civil, mas um Direito Civil constitucionalizado, um novo Direito Civil, onde eu aprendi muito, sou muito grata, especialmente ao professor Marco Aurélio. E junto comigo estavam o doutor Carlos Cícero Duarte Júnior, né? Meu marido, procurador de justiça, e a nossa saudosa, queridíssima Maria Colares, desembargadora, conhecida como a desembargadora Verde. Fizemos aquele curso com muito prazer, com muita honra, foi muito bom. E lá eu pude privar mais da companhia do professor Marco Aurélio e ver como é bom, né, estar ao lado de pessoas como ele, que entendem do direito e que transformam o direito em algo fácil, leve, né, e justo, e fazem justiça. Pois não, desembargador Marco Aurélio, só tem a palavra e depois eu vou passar para o doutor Alexandre Flecha, que também é um grande eminente processualista, colaborador aqui do nosso instituto, também é um grande professor. Não tive a honra de ser sua aluna, doutor Alexandre, mas o seu conhecimento, né? A sua fama transcende a todos nós, e vamos estar aqui ouvindo hoje com bastante atenção. Pois não, doutor Marco Aurélio, pode Querida, da melhor querida amiga, maneira como o senhor eu, conversa. eu já fiz a minha exposição em Ah, 35 tem minutos. muito bem. Agora que o Genilton me passou a palavra, eu fiz as minhas considerações em 35 minutos. Que Agora é a vez beleza, que beleza. Mas do. depois eu vou assistir, hein? Tá Tá bom? bom. E eu até já, não sei se o Genilton falou com você, eu dou aula aqui na Emerge daqui a pouco. Também Então eu tem vou ter que horário, né? sair. Pois Por isso que não. eu pedi Então, para nós falar vamos antes. ouvir o doutor Alexandre Flecha. Nós estamos com as nossas colaboradoras aqui, debatedoras, doutora Daniela Ferro e doutora Cláudia Abreu. É que eu não estava no início. Acho que elas não conseguiram entrar. A doutora Daniela está terminando uma audiência. Ela vai tentar entrar Ah, agora no pois é, esse final. horário, né, é É crítico. muito Pois não, difícil. vamos então retomar e agora vamos ouvir o doutor Alexandre Flesch para, após se a doutora Daniela ou Daniela Ferro ou a doutora Cláudia Abreu não puderem debater, nós vamos tentar debater aqui os presentes, né? Se é que há algo ainda a debater, depois de ouvir os doutos, né? Pois não, doutor Alexandre, pode se colocar como melhor lhe convier, ok? Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Desembargadora Regina Lúcia Passos, presidente em exercício do IMB, a ausência do nosso presidente desembargador Peterson, a senhora é presidente em exercício. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, meu diretor-geral da Emerge, desembargador Marco Aurélio, desembargadores presentes, magistrados, colegas advogados, cumprimento os demais na pessoa de dois advogados que me são muito caros, Dr. Genilton Castilho, que idealizou o evento, e na pessoa do melhor advogado que eu já vi na vida, que chama Flecha Pai, que está aqui me assistindo, meu pai está aqui me Olha que assistindo. honra, hein? Não tenho nenhum problema de desagradar outros advogados dizendo que o meu pai é o melhor advogado que eu já vi atuar, com a chancela aqui das palmas do nosso diretor-geral. Muito obrigado, obrigado por elas. Genilton, eu queria começar dizendo que você me prejudica muito, Genilton. Você me coloca no mesmo evento que professor Marco Aurélio. Aí você me prejudica, rapaz. Pelo menos os temas são diferentes. Eu vou, ainda que seja para falar do artigo 356, do julgamento antecipado parcial, eu vou falar de aspectos processuais e não dos aspectos de direito material. Essa foi a razão pela qual eu aceitei o convite, porque se fosse o mesmo tema do professor Marco Aurélio, eu teria inventado que eu ia cortar a unha, ia lavar o cabelo, qualquer coisa, mas eu não passaria essa vergonha em público. Lamento, desembargador Marco Aurélio, que o senhor tenha que sair para dar aula. Lamento que não vamos dividir mais esse mesmo espaço. Mas, falando sobre os julgamentos antecipados, especialmente o julgamento antecipado parcial, que é o do artigo 356. Esse instituto ele é espetacular, como o professor Marco Aurélio falou ainda há pouco. Ele realmente é muito bem-vindo. Não é que ele seja absolutamente novo. Ele já existia na época do código anterior, mas só que existia com outro nome. No código anterior, ele era chamado de tutela antecipada definitiva, lá do artigo 273, parágrafo 6º do Código passado. E vamos combinar que esse era um nome insuportavelmente ruim. Tutela antecipada definitiva é um atentado ao direito. Porque tutela antecipada, por definição, é uma tutela provisória. E aí, quando o Código chamava de tutela antecipada definitiva, o próprio nome já era um contrassenso. Quem deu a alcunha desse instituto no Código anterior foi o professor Marinoni, do Paraná, que é conhecidamente um professor muito utilizado em concursos da área federal. E eu me lembro, na época, que quando saía o edital de concurso de magistratura federal, de MPF, saía lá o programa, usava geralmente o livro do professor Marinoni. E aí um dos pontos do programa era tutela antecipada definitiva. Se eu fosse candidato a esse concurso, eu nem me inscrevia, porque eu não conseguia entender nem o programa. Tutela antecipada definitiva, para mim, isso já está fora. E aí, na linguagem do professor Fred Dier, o que o legislador de 2015 fez? Essa expressão é dele e eu gosto muito. Ele pegou esse instituto e tirou do escaninho da tutela antecipada definitiva, que não existe, e colocou no escaninho dos julgamentos antecipados, totais e parciais. Então, essa é a história do instituto. E ele é muito bem-vindo, porque para que eu vou atrasar o julgamento de certas questões que já são incontroversas, que é uma das hipóteses de cabimento dos julgamentos antecipados? E, em segundo lugar, por que eu vou atrasar o julgamento de questões que não eram incontroversas, mas que eu não preciso mais da produção de prova? Todas as provas já vieram acompanhadas da petição inicial, quando requeridas pelo autor, e acompanhadas da contestação, quando requeridas pelo réu. Então, o juiz está absolutamente apto a julgar parte dos pedidos, por que não proferir uma sentença parcial de mérito? Por que não encerrar em cognição exauriente, como se fosse uma sentença, porque não é, mas é como se fosse uma sentença, por que não encerrar logo e deixar a atividade cognitiva só para aquelas questões que não podem ser julgadas antecipadamente? Então, o Instituto é muito bem-vindo. Esse Instituto enfrenta uma crítica que, com todo respeito àqueles que fazem a crítica,
eu entendo que é uma crítica acadêmica, que não é uma crítica que tem lugar na mesa dos advogados quando escrevem as peças ou na mesa dos magistrados quando decidem os processos. A crítica é a seguinte: a decisão de tutela antecipada, desculpe, de julgamento antecipado parcial é uma sentença ou uma interlocutória? Essa discussão é puramente acadêmica. Essa discussão não tem lugar num evento como esse, em que a gente discute a prática do dia a dia, seja por quem pede, seja por quem julga. Por que não tem discussão? Porque a decisão é essa, o conteúdo é esse, e o parágrafo 5º do artigo 356 diz que o recurso cabível é agravo de instrumento. Pronto. Você quer chamar de sentença, quer chamar de interlocutória, quer chamar de rinoceronte, não faz diferença. Essa decisão aí, que o professor Silvio Capanema costumava dizer, quando queria dar um nome esquisito, ele dizia, essa aí, que é uma decisão gato, não sei se lembram quando ele falava de decisão gato. O que era decisão gato? Ou qualquer coisa. O Instituto Gato, o Copo Gato. Quando ele falava gato, ele dava o seguinte exemplo. Você vai num restaurante, desculpe, você vai num zoológico e vê uma jaula e lá dentro tem um animal grande, gordo, cinza, de tromba, dentes de marfim e come amendoim. Aí você olha a placa lá na jaula, está escrito gato. Esse animal é um gato? Não. Não importa se você vai chamar de gato ou de qualquer outra coisa, você sabe que aquilo é um elefante. Então, não faz diferença para nós, na prática do dia a dia de quem pede ou de quem julga, qual é a natureza jurídica daquela decisão. Para mim, seria uma sentença parcial de mérito. Mas o Código de Processo Civil resolveu chamar de decisão interlocutória. O Código resolveu que não quer duas sentenças no processo de conhecimento, que só quer uma ao final. E qualquer coisa que não seja sentença de mérito ao final, o Código resolveu chamar de interlocutória. Mas isso, repito, para nós do dia a dia forense, não é uma discussão que leva a algum resultado prático. Não sei se concordam com a minha crítica à crítica. Mas eu trago 2 pontos que não estão escritos na lei e que impactam diretamente em nós, advogados, quando pedimos, e nos magistrados na hora de julgar, seja na primeira instância, seja na hora de apreciar o recurso. A primeira questão é a seguinte: o artigo 356 diz assim: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando, e aí vem as hipóteses. Reparem a imperatividade desse verbo. O juiz decidirá. Então, se eu interpretar pelo português, e se eu interpretar exclusivamente lendo o artigo 356, qual é a impressão que a gente tem? Que esse critério é puramente do juiz. Quando o juiz percebe que existe parte dos pedidos que ele pode julgar antecipadamente, ele julga e acabou. Essa é a leitura do artigo 356, se ele for lido sozinho. Mas o que eu trago para a discussão é que esse artigo 356, especificamente esse verbo impositivo, decidirá, ele deve ser interpretado em conjunto com o artigo 10 do CPC, que diz que o juiz não decidirá absolutamente nenhuma questão no processo sem que haja prévia oitiva das partes. Então, é de muito bom tom, e eu tenho visto isso bastante dos magistrados na primeira instância, eu tenho visto muito isso, e falo isso elogiosamente, que o juiz percebe que há possibilidade de proferir julgamento antecipado, total ou parcial, e em vez de efetivamente julgar, ele profere a seguinte decisão: entendo que há possibilidade, em tese, de julgamento antecipado, total ou parcial. Digam as partes. Para que as partes tenham o direito de dizer: senhor juiz, na verdade, não há possibilidade ainda de julgamento antecipado, porque a atividade probatória ainda não foi esgotada. Eu gostaria de produzir uma perícia para esse objetivo. Eu gostaria de ouvir uma testemunha, ou mais, para esse objetivo aqui. Isso é capaz de convencer o juiz, não quer dizer que vai, mas é capaz de convencer ao juiz de dizer: a parte tem razão, melhor não julgar antecipado, não.
vamos produzir a prova. Isso economiza um tempo absurdo. Porque se o juiz não faz isso e efetivamente julga direto, eu vou ter que recorrer. Se o julgamento antecipado foi total, eu vou ter que apelar. Se o julgamento antecipado foi parcial, eu vou ter que agravar. De um jeito ou de outro, eu vou remeter um recurso para o tribunal. E se o tribunal me der razão, ele vai anular a decisão e mandar para a origem para que a atividade probatória seja executada. Sabe o que isso vai acarretar? Uma perda de tempo muito grande. Há uma economia de tempo enorme se o juiz, em vez de julgar direto, porque entendeu que estava pronto para o julgamento antecipado, se o juiz pudesse dizer, na forma do artigo 10, não é nenhuma invenção, na forma do artigo 10, digam as partes sobre a possibilidade ou não de julgamento antecipado. Ponto. Eu tenho um prazo de 5 dias para responder, ou outro que o juiz queira fixar, e a gente economizou um tempo enorme de uma fase recursal desnecessária. Então, essa é a primeira conclusão que eu coloco a julgamento. Não interpretar o artigo 356 sozinho, nem o 355, mas combiná-lo com o artigo 10. E a segunda questão que eu proponho, e essa é bem controvertida. A minha pergunta é, se o juiz resolve proferir o despacho que eu mencionei agora há pouco, esse magistrado entende que há possibilidade de julgamento antecipado. Digam as partes. O juiz se vincula a esse despacho? Ou seja, ele não pode mais mudar de ideia e ele está preso, ocorreu preclusão para o juiz e agora ele vai ter que julgar antecipado? Isso é altamente controvertido. Eu tenho a minha opinião, eu vou dividir com vocês e daqui a pouco virão os debates. Mas, embora seja altamente controvertido, outro dia eu discuti esse tema com uma professora de processo, mas o que eu entendo é que não há essa preclusão para o juiz. O próprio despacho dele foi: estou pensando, digam as partes. Se ele não pudesse voltar atrás na sua decisão, que é uma frase horrorosa, ninguém volta para frente, vou falar de novo. Se ele não pudesse reconsiderar, se ele estivesse preso mesmo à obrigação de julgar antecipado, do que adiantaria as partes se manifestarem? Então, o meu pensamento é, não existe essa preclusão, não há essa vinculação para o magistrado. Se ele entende que há possibilidade de julgar antecipado, pede para ouvir as partes e depois de ouvi-las, ele se convence de que precisa da atividade probatória, ele pode perfeitamente mudar de ideia e seguir com a atividade probatória e não proferir julgamentos antecipados. Essa é outra questão que eu deixo depois para os debates e para as perguntas. Então, já me encaminhando para o final, o Instituto do Julgamento Antecipado ele é extremamente bem-vindo. Mas seria muito bom mesmo, que a gente tivesse, advogados e advogadas, que nós tivéssemos a possibilidade de influir na decisão do juiz antes dela ser proferida. Que o juiz pudesse dizer: tenho a intenção de proferir julgamento antecipado, parece a este juízo que não há mais provas a serem produzidas. Digam as partes. Porque aí, se o juiz resolver mesmo julgar antecipadamente, ele fez isso ouvindo as partes. E depois, se vier um recurso, veio, mas o contraditório foi amplamente respeitado. Essas eram as minhas considerações, espero ter contribuído. Devolvo a palavra à presidente em exercício do IMB, desembargadora Regina Lúcia Passos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Flecha. Olha, foi um prazer muito grande. Pena que a sua fala foi pequena. O tema eu não sei nem realmente quanto é tempo eu falei, palpitante. desembargador. Devo ter falado uns 20 minutos, meia hora. Doutor Olha, Genilton me deu 20 não, mas minutos. foi Forte. pequena, mas foi sintética e foi ali, ó, em cima da questão. Obrigado. Isso mesmo. E só as suas considerações já me fez pensar também aqui várias coisas.
né? Vamos Realmente, ouvi-las. a matéria ela é não só nova, né? Apesar dela ter estado no CPC antigo, né? Daquela forma como o senhor mencionou, como tutela antecipada, mas hoje com essa feição de julgamento mesmo, né? De primazia do julgamento do mérito, antecipadamente, esse instituto realmente nos traz aqui alguns questionamentos, como Vossa Excelência bem colocou, né? E eu já ia fazer uma pergunta, mas eu vejo que a doutora Cláudia Abreu está presente. Que bom, doutora Cláudia, porque eu não estava preparada para ser debatedora. Eu estou, assim, como curiosa e como aprendiz, né? Então, vou passar a palavra para a senhora comentar aqui o que foi falado. Não sei se a senhora ouviu o desembargador Marco Aurélio, mas, de qualquer maneira, sobre esse artigo 356, o que nós podemos aqui acrescentar, né, debater melhor, revelar e trazer luzes para essa nossa situação vivida no dia a dia, no cotidiano dos profissionais. Pois não, doutora Cláudia? A senhora pode ali ligar o seu microfone. Então, uma honra, me sinto honrada com o convite, ouvir Vossa Excelência, muita sabedoria, realmente o julgamento antecipado, né? Desafoga o judiciário, que a gente vê que é uma fila de espera, né? Que a gente sofre no dia a dia, e seria muito bom, né, esse desafogamento, né? O novo CPC trouxe grandes avanços, né? Temos o extrajudicial, o divórcio, a partilha, que já dá um suspiro para a gente. Verdade. Então, esse julgamento antecipado, assim, eu acho que deveria ser no dia a dia, no nosso cotidiano, e como bem o Vossa Excelência falou, o juiz já deveria informar as partes, né, que teria esse julgamento antecipado. Então, eu volto a palavra para a doutora, dizendo que as audiências também de conciliação, né, as partes entram em um acordo, tudo isso, né, melhora a nossa fila de espera, tudo isso desafoga o judiciário, e é importante entrar numa composição, porque os processos são lentos em virtude disso. Hoje em dia, tudo se leva à justiça. Qualquer coisa, vou processar, e acho que a gente tem que fazer mágica de um dia para o outro. As coisas são lentas diante de tanta dificuldade, tanto do magistrado também, que encontra, né, uma pilha de processos, e as pessoas cada dia mais acham que a justiça vai resolver tudo, enquanto a composição seria o melhor caminho. Esse julgamento antecipado já desafogaria o judiciário, e até a gente também conversando com as partes, se não tem um acordo antes de entrar na justiça, tudo isso eu acho que é um ponto de partida para nós advogados, para ajudar em conjunto, todos nós. Isso mesmo, doutora Cláudia. Muito obrigada, ouvi-la. Então, vamos continuando, né? O que eu queria colocar aqui são impressões também pelo meu lado, né, como magistrada. Embora eu acho que o processo seja um só, e todos nós, sejam os advogados, os magistrados, os servidores, nós queremos, temos a mesma finalidade, decidir, prestar justiça e pacificar. Então, quando nós recebemos essas demandas, nós temos uma finalidade conjunta, né? Como a senhora bem falou. Poder ajudar, melhorar, diminuir as demandas, diminuir o número de processos para podermos dar atenção especial àqueles que, porventura, tenham alguma complexidade maior. E eu considero os processos de maior complexidade aqueles que envolvem questões humanas. Para mim, por exemplo, um processo de família que envolve muita discussão, situações envolvendo menores, não é? Crianças, enfim, conflitos que
que você não consegue resolver apenas pela letra da lei, né? Precisa ter uma sensibilidade maior, não só dos profissionais todos que lidam com a questão, e como principalmente o juiz, né? Porque julgar por julgar não é tão difícil, né? Julgar pegando a letra fria da lei é até fácil. Como já dizia o saudoso de Margadão Loretti, né? Quando eu tomei posse na magistratura em 1991, ele era o nosso presidente, ele que nos deu posse, e após ouvir o nosso discurso de posse, ele ficou empolgado, aí usou uma expressão muito interessante que o pessoal do meu concurso relembra até hoje, né? Ele fez um paralelo entre nós, juízes, nosso dever, com o Arnold Schwarzenegger. Ele ainda falou assim: vocês são máquinas, que o Arnold Schwarzenegger fazia o papel, né, uma máquina. Vocês são máquinas de julgar. Só que essas máquinas têm coração, têm cérebro, né? Também têm suas dores, têm seus afetos, têm seus humores, né? Mas nós somos máquinas de julgar, efetivamente. Então, nós estamos aqui para julgar, não tem jeito. O processo também, se não houver uma composição, né, autocomposição, uma situação que as próprias partes detêm um controle da solução, o processo não dá empate, né? O juiz vai ter que decidir, alguma coisa tem que decidir. E no momento em que o juiz decide e entende de fazer a justiça, de pacificar, obviamente que ele tem que estar atento para todas essas questões. Há questões que ele pode julgar antecipadamente, não só porque o CPC assim o diz, mas há questões que ele às vezes precisa amadurecer. A senhora citou aí as questões de família, né? Eu, às vezes, como juíza, confesso também para os senhores, eu me permito fazer várias confissões aqui. Depois que a gente já está, depois de certa idade, e depois de tanta experiência, né, não há vergonha nenhuma nisso. Várias vezes eu estava completamente dividida, né? Eu sempre falei, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, então deve ser para a gente ouvir mais, né, do que falar. Então, é bom que o juiz ouça. O juiz tem que saber apurar seus ouvidos, ouvir as duas partes. Mas cada vez que eu via um, ouvia outra, aquela coisa toda, aquela discussão, cada vez eu ficava mais confusa. Então, nesses casos, embora processualmente falando, eu pudesse até dar uma decisão, até ali mesmo na audiência, eu evitava para não gerar um conflito maior, para não gerar um problema maior. E isso tem a ver também com o nosso amadurecimento, né? Embora eu tenha sempre em mente, sempre tive, minha vida toda, minha profissão nesses anos todos, não só como magistrada, mas como defensora pública e advogada, embora há pouco tempo que eu tenha exercido a advocacia, mas eu sempre tentei promover celeridade e justiça. E eu vejo que meus colegas também agem dessa maneira, buscando a justiça, contemporizar, pacificar, enfim. E o que o doutor colocou é muito importante. O processo é debate, né? O processo é debate. Hoje mesmo eu falei sobre isso, lá no evento sobre a semana, né, que nós estamos promovendo aqui no tribunal, de valorização da vida, prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Falei sobre esse debate, né? E o fórum, o que é o fórum? É um local de debates, por isso que as pessoas trazem. Nós não podemos, como os gregos, né, antigos, os romanos, julgar lá na praça, temos que trazer para um local, e esse é o local, é o fórum, e é através do processo, né? Embora o processo não seja um fim em si mesmo, ele é um instrumento principal
para esse debate se desenvolver. Hoje nós temos o processo, a forma do processo, hoje é um pouco diferente, né? Virtual, mais ágil, mas ele é um processo. Ele é um processo. E o julgamento da causa, né? A síntese, ele é o clímax, né? É o ápice desse debate. Né? A parte pede, a outra vem com a sua antítese, dizendo isso ou aquilo, pontuando dessa forma, daquela forma, e o juiz define, sintetiza. Agora, quando que ele pode fazer isso? Esse código diz que a gente pode sim, e deve, né? Quando ele fala, o juiz, o juiz decidirá. Ele não está falando que o juiz poderá decidir. Ele diz que decidirá, viu, doutor Alexandre? Eu não sei se eu estou falando alguma coisa correta, mas as palavras têm poder. E eu não acredito em palavras ao léu, escritas assim de qualquer maneira, ainda mais um código de processo, né, que reuniu as cabeças mais inteligentes, né, para elaborar e ficou aí sendo gestado muito tempo, né? E que veio em 2015 com essa pretensão de corrigir o que estava errado lá no de 73, veio atualizá-lo, enfim. Então, quando ele diz juiz decidirá parcialmente o mérito, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles mostrassem controverso, estiverem em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. E mais, o doutor falou muito bem, artigo 10, é o princípio da não surpresa. Por quê? Porque se o processo é debate, não é um monólogo, não é verdade? E o juiz não vai sintetizar adequadamente se ele não ouvir as duas partes, colocar os dois ouvidos dele, né? Senão ele vai usar mais a boca do que os ouvidos. Está errado isso. Está errado isso. Agora, doutor Alexandre, na prática também, eu fiquei pensando aqui, se o juiz fala assim, olha, eu estou com a ideia aqui de me utilizar do artigo 356. O que vocês acham? Eu acho que aí os advogados também, as partes vão ficar aflitas, né? O senhor não acha que o juiz, então, deveria declinar o ponto incontroverso? É Sem a uma menor dúvida. questão, é uma questão. Eu Sem a acho que não menor deveria dúvida. deixar no ar, né? Senão a parte não consegue entender por que o É, juiz quer decidir antecipadamente. E se for julgamento antecipado parcial, desembargadora, e a senhora foi cirúrgica nisso, se for parcial, significa que apenas parte dos pedidos será julgada de forma antecipada. O juiz precisa dizer qual parte ele quer julgar antecipada e por que ele não está vendo mais necessidade de produção de prova, para que as partes possam dizer: ah, excelência, para isso aí, talvez seja melhor produzir uma outra prova. Talvez seja melhor produzir uma perícia, uma inspeção judicial ou ouvir uma testemunha. Se o despacho for lacônico, não tem como a parte responder. pois Então, é. perfeito o seu comentário. Exatamente isso. É. E eu entendo, humildemente, que não haverá também preclusão para o juiz, não Também é? acho que não. Eu acho que não haverá preclusão para o juiz, porque preclusão para juiz é uma coisa muito, é uma exceção. Eu aqui não vi ainda, pela lei, né, dizendo que o juiz não poderá mais, a não ser quando ele emite, prolata uma decisão, ele não pode mudar, a não ser que seja um erro material. Essa seria a preclusão para o juiz. Mas, em outros casos, eu não vejo preclusão para o juiz, até porque, se o próprio Código de Processo Civil fala assim, né, eu estou só robustecendo, tentando robustecer, tá? Humildemente, que o senhor colocou. O Código fala que a todo momento o juiz pode e deve exortar as partes a uma composição, né? Porque se fosse assim, bom, acabou aquela fase,
eventual de uma conciliação, não vai ter, agora eu não quero que ninguém faça acordo. Não. Ele pode o tempo inteiro, até o dia da sentença dele. Até minutos antes dele proferir a decisão, né, ele pode entender e atender à vontade das partes de fazer uma composição. Logicamente, desde que não esteja essa composição sendo constituída por força de um conluio, uma coisa assim, né? Um prejuízo, né? Um acordo que não tem eficácia nenhuma, não vai pagar as custas, não sei o quê. Isso não. O juiz tem que estar atento. Agora, o juiz pode, a qualquer momento, indagar se as partes desejam. E aí não vai nenhuma. Às vezes o advogado fica nervoso. E por que o juiz está perguntando isso? Não sente isso? Por que Sim. esse juiz está perguntando? Será que ele vai julgar? Então, acho que não se deve adivinhar, né? Não se deve adivinhar. Deixa o processo, leve o processo com as provas que tiver, carregue o processo com as provas, com os fundamentos. Como eu sempre falo, vai lá, vai na ferida, toca no ponto, mesmo que sinteticamente, né? Sim. O caso é esse, pontue, né? Me permitam um Contextualize. comentário Pois não, doutor. sobre o que a senhora acabou de dizer, me permitam um comentário. Sempre que eu tenho oportunidade de falar o que eu vou falar agora, eu uso essa oportunidade. Essa frase é verdadeira. Em regra, juiz não sofre preclusão. Preclusão é algo excepcional. Preclusão para o juiz é algo excepcional. Ah, E muitas vezes eu escuto críticas a essa frase. Mas isso é muito injusto, crítica que eu ouço. Isso é injusto demais, porque eu sou advogado e eu sofro preclusão. O meu prazo para contestar é de 15 dias úteis. E se eu não contestar nesse prazo, eu sofro uma sanção. Eu sou revel. Por que eu tenho preclusão e o juiz não tem? Isso é muito injusto. E eu sempre que eu ouço essa crítica, eu respondo da seguinte maneira: o juiz não sofrer preclusão não é uma proteção ao juiz, é uma proteção para nós, advogados. Muitas vezes, quando eu falo isso, gera uma perplexidade. Como assim? O juiz não sofre preclusão, isso é uma coisa boa para nós? O juiz não sofrer preclusão é uma proteção para as partes. Eu explico. Meu prazo da contestação, 15 dias. Meu prazo de apelar, 15 dias. O que acontece se eu não apelar em 15 dias? Eu não apelei, eu perdi o prazo, eu sofro uma sanção. Preclusão, não posso mais apelar. Preclusão, não posso mais contestar. Isso não acontece com o juiz. Se o prazo para o juiz proferir sentença, 30 dias. Se ele não proferir sentença em 30 dias e sofresse preclusão, ele não poderia mais proferir a sentença. Se eu perco o prazo da apelação, eu fico sem a apelação. Mas se o juiz perde o prazo da sentença, não é ele que fica sem sentença, somos nós. Então, o juiz não sofrer preclusão é uma proteção para a parte e não para o próprio juiz. Eu me exalto às vezes falando isso, não porque está certo. eu escuto o advogado criticar isso como É se porque fosse o juiz não tem, ele não carrega os ônus processuais, talvez seja isso. Não que ele não deva cumprir os prazos, ele deve, todo ele juiz deve. deve. E se ele não Agora, cumprir, ele ele não responde em carrega outra seara. os ônus processuais, porque ele não é parte, né? Ele é parte equidistante. Naquela relação processual triangular é complexa. Ele está Isso. aqui, ele vai receber daqui, ele vai receber daqui, ele vai emanar daqui, dali, para atingir todo mundo, para completar essa complexidade. Mas ele é uma parte, vamos dizer assim, equidistante. Ele não pode carregar ônus processual. Por isso que o senhor tem razão, essa preclusão não é propriamente uma preclusão, né? Está errado o juiz ficar muito tempo para dar uma sentença, isso é condenável, não é aconselhável. Tem que ter uma justificativa, um fundamento para demorar tanto por alguma razão. Agora, não é um prazo, né, peremptório. Por quê? Porque pode ser que ele precise de um tempinho a mais. Como eu falei aqui, há casos que você tem que amadurecer,
Você sabe que o juiz acorda às vezes à noite, que eu acredito que o advogado também, mesma coisa. E lembra daquele. Ai, meu Deus! Sabe o que eu acho que eu vou fazer aquilo assim? Não era nada daquilo que você estava fazendo. Eu acho que agora é isso. Eu vou fazer isso, sim, amanhã sem falta. Às vezes anota. Eu, então, que eu tenho um grupo aqui, eu mando qualquer hora da noite ou do dia. Eles que vão ler, né? Depois que eles puderem. Anota. Então, sempre acontece isso com o julgador, porque ele tem que ter essa maturidade e essa responsabilidade, porque julgar não é fácil, não. É fácil se tu não tiver essa responsabilidade, né? Essa mentalidade de estar fazendo a real justiça. Agora, continuando, uma pergunta interessante, quer dizer, interessante, pode ser até uma bobagem que eu vou perguntar. Nós estamos falando de julgamento parcial do mérito de forma antecipada. Agora, até que momento processual nós podemos entender que isso é antecipado? Existe um marco processual, por exemplo, é até o saneador, é até a sentença propriamente dita, é após a instrução, é antes da instrução. O senhor tem alguma posição sobre isso? Ou é uma besteira que eu estou perguntando? Não, absolutamente não, não é besteira, não. Existe um momento bem específico no processo em que o juiz pode fazer isso. Quais são as fases regulares de um processo de conhecimento na área civil? Petição inicial, conclusão da inicial. Se o juiz verifica que a inicial está irregular, manda emendar. Se verificar que está regular, ele determina a citação. Vem o réu para o processo, audiência de conciliação. Se tiver acordo, homologa o acordo por sentença e extingue. Se não tiver acordo, abre o prazo de 15 para contestar. Depois abre o prazo de 15 para réplica. E depois da réplica vem uma fase que não é muito famosa aos nossos ouvidos, mas que está lá no código. A fase de julgamento conforme o estado do processo. Ela vem logo depois da réplica, julgamento conforme o estado do processo. Nessa fase, o juiz faz uma análise de tudo que aconteceu no processo para trás, desde a inicial até aquele ponto. E aí ele pode fazer 4 coisas diferentes. Ele pode concluir que o processo tem falhas processuais intransponíveis, e aí extingue o processo sem mérito. Ele pode concluir que ele precisa produzir provas para formar o seu convencimento. E aí ele profere saneador, depois decisão de organização do processo e segue pela instrução. E a última possibilidade, dividida em 2. Eram 4, falei as 2 primeiras. A última possibilidade eu divido em 2. A última possibilidade é aquela em que o juiz verifica que pode julgar o mérito e que não precisa mais de provas. Para todos os pedidos, julgamento antecipado total, ou para parte dos pedidos, julgamento antecipado parcial. Se ele segue pelo caminho da produção de provas, não dá mais para ele reconsiderar. Porque julgamento antecipado, por definição, significa vou julgar porque eu não preciso mais de provas. Se ele já ingressou pela fase probatória, ele não consegue mais voltar. Não porque teve preclusão, mas porque passou a fase em que ele julgaria antecipadamente. Dali para frente, é sentença normal. Então, esse é o ponto. Ele vai julgar de acordo com as provas, né? Com a instrução. Exato. Então, é nessa fase de julgamento, de julgamento conforme o estado do processo. Sim, imaginei. Foi muito bom, bem esclarecedor o senhor ter colocado isso. Né, doutora Cláudia? O que a senhora achou? Nossa, eu estou aqui encantada. Eu acho que depois dessa aula, de todo esse esclarecimento, nós, advogados, nunca mais vamos falar sobre preclusão dos juízes. Vamos dar graças a Deus de não precluir. Ai, 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 ai. Genilton, você ia perguntar alguma coisa? Sim, sim. Eu gostei muito da fala aí, da vossa fala, mas eu gostaria de discordar em algumas coisas, em um ponto específico, quando se trata de ação de uso capião, que ela é declaratória de direito,
constitutiva e demarcatória. E, às vezes, lá na frente, o julgador já vê que só de tramitação já tem muito mais do que o tempo da prescrição aquisitiva. E ele pode, nesse momento, quando ele se debruçar e olhar, e ele julgar parcialmente o mérito antecipado desse pedaço. Então, já passou, não passou, ele pode a qualquer momento. Aí fica só a prova demarcatória ali, que é um perito, um topógrafo, e isso aí já é quase que administrativo. Você não concorda, não? Concordo muito, concordo muito. Essa é uma exceção à regra, né? Eu falei a regra e você sacou uma exceção brilhantemente. Concordo, concordo sim. Agora, eu queria fazer também uma pontuação de uma situação, justamente como foi declinado aqui no início da sua fala. Essa crítica, né, que acontece, a crítica acadêmica, né? Porque a academia é isso mesmo, tem que pensar nas coisas, né? A academia existe para isso, né? Para desenvolver cientificamente essas teses. No caso, o próprio código determina, é agravo, ponto. Achado é um agravo. Mas o agravo de instrumento, o recurso de agravo de instrumento, ele tem um procedimento mais simplificado do que uma apelação. Não é verdade, doutor? Sim. Por exemplo, no tribunal, estou só conjecturando aqui, porque muitos podem não querer um julgamento antecipado, parcial, porque o recurso vai ser o agravo, se ele tiver que recorrer. E no recurso de agravo, por exemplo, quando ele chega no tribunal, se não for uma decisão liminar, pode ser que o advogado, por exemplo, um excelente tribuno como Vossa Excelência, não tenha oportunidade de sustentar perante a turma julgadora, veja. E não caberia também, a princípio, né, e salvo o melhor juízo, uma extensão da turma julgadora se por acaso houver uma divergência. Se dois, por exemplo, a turma integrada por 3 desembargadores para julgar um agravo. Um prolata uma decisão num sentido, o outro concorda, mas um diverge. Então, existe uma maioria. Se fosse uma apelação, haveria uma extensão na forma do artigo 942. Nós iríamos buscar, né, o voto de 5, o que poderia virar esse julgamento, né, numa apelação. Mas no agravo isso não é possível. O que o senhor acha? Eu não tenho a menor É uma dúvida. provocação, hein? É uma É uma Sim. provocação e tanta, né? Eu não tenho a menor dúvida que o procedimento do agravo é mais estreito. E como eu sou um advogado que atua bastante na área recursal, e Vossa Excelência sabe disso, porque já, como disse agora, já me viu na sua Câmara, eu sempre vou preferir a apelação, porque eu sempre vou preferir sustentar. Mas eu tenho um grande problema de sustentar esse posicionamento, embora eu queira. Eu gostaria que tivesse sustentação oral para todos os recursos, embargo de declaração, eu quero sustentar. Advogado gosta de falar, né? Isso é terrível. Só que eu tenho um problema, isso, eu tenho um problema, desembargadora, de transpor o decidirá. O decidirá lá no 356 não me parece que dê ao advogado o direito de escolher se ele quer ou não julgamento antecipado. Entendi. Até porque, se o advogado tivesse esse direito, não estou dizendo que é próprio de advogados fazer isso, mas se o advogado tivesse esse direito, algum advogado poderia querer usar esse direito de má fé, poderia querer usar esse direito para tumultuar o processo, para retardar indevidamente. Uhum.
Eu não estou acusando a minha classe, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que seria Lógico, uma janela aberta para pessoas que estejam de má fé. Por isso que me parece que foi a opção da lei deixar ao alvedrio do simplificar. juiz. Simplificar também o processamento, né? Tornar mais célere. Exato. Primazia do mérito e célere, como deve Sim, ser, né? exato. Então, me parece que o decidirá no 356, e veja, não é só o 356, o 355, que é o Cinco julgamento também, total, também é imperativo. Ele diz: o julgará. juiz julgará. Exatamente. É imperativo, sim. Então, Não, eu a minha concordo opinião é que plenamente. não é um direito da parte escolher se ele quer ou não. É o juiz que vai Isso, dizer se faz ou se não faz. isso. E quando o juiz indaga, ele vai dizer, olha, eu concordo ou não, realmente a matéria é incontroversa, mas não está em condições no imediato julgamento, por isso, por isso, por isso. Sim. Aí o Ou ele juiz, pode ler as partes, desembargador, ele lê as partes, o que as partes disseram e é, continua com a posição dele. Tá bom, não me convenceu, vou julgar antecipado e julga. exatamente, exatamente. Mas olha que coisa, né? Tomara que a gente consiga, né, levar adiante. Eu também sou favorável ao debate, ao franco debate. Eu acho que, ainda que não esteja previsto, como é uma decisão de mérito, esse agravo pode sim, por exemplo, ser adotado o mesmo posicionamento num contexto, né, da apelação, o advogado poder sustentar. Essa é também a minha teoria. Nem sempre eu sou vencedora, não. Tá? E eu, como não sou mais presidente de Câmara, eu também não tenho vamos dizer assim, essa desenvoltura, esse poder de decisão, né? De determinar isso, ou permitir isso ou aquilo. Mas quando eu sou relatora, eu não vejo mal algum nesse sentido, não. E alguns colegas também pensam como eu. Então, eu acho que quanto mais debatermos, melhor. E muitas vezes o julgador ele é convencido, sim, na tribuna. Parece que não, né? Que você já vem com o voto pronto e tudo certo. Não, não existe nenhum prurido de você chegar lá na hora e se convencer, porque foi dita uma fala, uma observação daquele caso concreto, porque nós julgamos o caso concreto. A gente não julga por atacado. Está errado. E É por isso que a ficar sustentação também, oral é muito importante, né? não é? Exato. É. E eu sempre digo, né, a sustentação oral é a ferramenta que o advogado tem para chamar a atenção da tribuna sobre fatos. Eu não vejo muito sentido, com todo respeito a quem pensa o contrário, mas eu não vejo muito sentido sustentação oral em que vai falar tese, que vai falar jurisprudência, que vai falar entendimento É porque já está nos doutrinário. autos também, né? Já Já está está nos nos autos. autos e o juiz É. conhece. Então, a sustentação oral é para chamar atenção para fatos. Porque a única Isso. coisa que o advogado conhece melhor que o juiz são os fatos da causa. Porque Uhum. o direito todos conhecem de forma igual. Exatamente. É só uma opinião também. Não, Chegou também, uma é só uma pergunta, opinião também, né? Não chegou tô... uma pergunta aqui no Chegou uma WhatsApp. pergunta? Vamos Chegou. A ver. pergunta é o seguinte: desse agravo aí, depois, lá no final, quando tiver a sentença do restante do mérito, aí cabe uma apelação. Dá para rediscutir? De jeito nenhum. Importante. Quando lá no final tiver a sentença para julgar a parte que não foi julgada antecipadamente, a apelação só pode discutir o que está julgado na sentença. Não pode rediscutir o que foi objeto do agravo lá atrás, mesmo que não tenha tido agravo. Veio uma decisão de julgamento antecipado parcial, a parte não agravou. Lá no final, quando ela apelar da sentença, é só da sentença. A parte que julgou antecipado, ou você agrava ou preclui. Exatamente. Direito não perdoa quem dorme, né? Exatamente, doutora Cláudia. Não, essa pergunta foi muito inteligente, né? Que às vezes ele pode jogar ali aquela questão, né? Pois É, é, não, não, eu não acho que pode ele não. poderia conhecer apenas as questões, vamos dizer assim, de cunho público, né? Questões públicas, As questões de ordem pública, de sim, ordem pública, né? Porque, desde por que exemplo, não seja juros, referente é, à interlocutória lá de é, trás. não, não. Não há fatos, né? Julgamento de fatos,
e tudo mais. Eu acho que não pode repetir mesmo. Poxa, que interessante, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vejo aqui, ó, alguém no chat perguntou o seguinte, deixa eu tentar traduzir. Pergunta de Matheus. Quanto à comparação entre a tutela provisória e o julgamento antecipado parcial do mérito, já que na primeira ferramenta processual admite o contraditório postecipado, quer dizer, deve ser posterior, né? Já o Postergado. segundo, hã? Deve ser postergado. Já o segundo, ao meu ver, demandaria necessariamente o contraditório para que o juiz possa decidir antecipadamente ou não. A dúvida seria no sentido de qual é o momento para requerer o julgamento antecipado parcial do mérito. Eu acho que já está respondido, né? Naquela questão de qual momento que o juiz pode, até qual momento o juiz pode realmente decidir sobre isso, né, doutor? Sim, se o juiz vai decidir se julga ou não antecipadamente naquela fase de julgamento conforme o estado do processo, até quando as partes, via advogados, podem requerer julgamento antecipado? Até antes dessa fase. Até Ah, antes mas em dessa que peça eu fase. faço isso? Simples petição. Nada, Exatamente. nada impede que venha uma simples petição de um parágrafo dizendo: como não temos mais provas a produzir, os fatos já são incontroversos ou já foram provados pela prova que está nos autos, requer o julgamento antecipado, total ou parcial, conforme o caso concreto. Um parágrafo. Nada de explicação. Um parágrafo. Nenhum problema. Eu Perfeito. E faço se o isso, juiz inclusive. não julgar, cabe recurso? Se ele não julgar, Se ele sim, não embargo te de atender declaração por ali? omissão. Não, se ele não te atender e der continuidade, não responder nada e dar continuidade ao processamento. Embargos de declaração por omissão. Eu fiz um Sim, mas pedido que aí. não foi julgado, seu omissão, Tá certo. não Mas é? não vai mudar nada, né? Ele vai continuar o processo, né? Exatamente. Por isso que eu recomendo não embargar de declaração. Eu recomendo bater lá na porta do gabinete e dizer E assim: falar e Excelência, fiz mostrar. uma petição aqui, o senhor pode apreciar por gentileza? Não custa nada, né? Não custa Aí nada, vai um pouquinho de continuar, né? educação, ir lá e pedir para ele Caberia o julgar. agravo? Um agravo Se cabe ao doutor? agravo, Poderia, não, não? não vai caber Decisão agravo, interlocutória. porque ele não decidiu. Eu vou agravar de qual decisão? Ele ficou omisso, não tem decisão. Nós tivemos um julgamento hoje, mas nós entendemos que, no caso, não é que não tenha havido uma decisão, mas também não haver uma decisão e haver um movimento contrário daquilo que se está pleiteando, né, já é uma decisão, né? Já é Sim, uma decisão. Então, aí, no caso, mesmo que tenha sido omisso, mas o juiz fez outra coisa, contraditória àquilo que você está pretendendo, né? Já há uma decisão e aí, portanto, seria, se for o caso, né? Dependendo do caso concreto, seria oponível um recurso contra isso, mesmo que não tenha havido uma expressa decisão daquilo exato que foi pedido. Nós julgamos um caso exatamente assim, pois nós entendemos pelo conhecimento do recurso, nesse sentido, né? sim. Porque a negativa contraditória, a posição contraditória daquilo justo que a pessoa pleiteou, né? Mesmo que não tenha sido uma resposta clara, um não claro, houve uma decisão. Mas é muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta, doutor Alexandre? A questão é tão complexa, né? Importante, mas agora também não está me ocorrendo nenhuma pergunta, nenhuma crítica, muito menos quem sou eu para fazer, só mesmo a minha experiência, né? Excelência, o Rafael lá está perguntando se em não havendo uma decisão, mesmo após os embargos de declaração, que ele entende e deve estar perguntando ao professor se caberia mandado de segurança, porque o juiz deverá
Aí é um direito, ele acha que é um direito líquido e certo dele. Está aqui a última pergunta. Eu entendi assim. Eu vi a última pergunta aqui. Uhum. Se a gente embarga de declaração, o juiz vai decidir. Não há possibilidade de embargar de declaração e o juiz simplesmente não decidir. Não vejo essa possibilidade. Mas se acontecer, assim, eu não acho que seja um exemplo real. Não, isso não vai acontecer. Tem embargo de declaração, o juiz vai julgar. Uhum. E quando ele julgar, cabe agravo de instrumento. Mas se porventura ele não julgar mesmo, eu não posso impetrar mandado de segurança, porque o nome do instituto é mandado de segurança contra ato judicial. Qual foi o ato judicial? Não teve. Então tem que seguir por outros caminhos, disciplinares talvez. Mas recorrer ou MS não dá, porque não cabe recurso nem MS contra uma não decisão. Exatamente. Perfeito, doutor. É isso mesmo. Então, aqui, ó, excelente, só agradecer por esse momento tão rico. As pessoas estão se manifestando aqui. E então eu quero agradecer muito ao doutor Flecha. Hoje foi uma tarde, final de tarde, né? Início de noite, brilhante, onde eu aprendi também muita coisa. É sempre muito bom debater as questões, né, do dia a dia, do cotidiano, enriquecer o nosso trabalho, né, o nosso mistério com visões diferentes. A diversidade é uma coisa maravilhosa, né? Eu sempre falo isso. Nós somos todos diferentes e, ao mesmo tempo, temos uma alma, né, humana igual. Então, temos essa necessidade da troca, das conexões, né? Isso é muito importante. É mais importante que tudo, mais importante que tudo. Ganhar ou perder, isso aí faz parte do jogo. O mais importante é essa conexão, né? Essa força que vai nos unindo e vai nos levando adiante. Fazer realmente do processo um instrumento de pacificação, né? Não um instrumento de vingança, de estéreo, né? De qualquer discussão estéreo, de qualquer narrativa, enfim, para engrandecimento não só da justiça, mas principalmente das pessoas, aquelas que trabalham com a justiça e aquelas que precisam da justiça. Eu quero agradecer muito, dizer que o Instituto dos Magistrados do Brasil está muito orgulhoso de ter sempre aqui desenvolvido, né, com pessoas da maior competência, como as que hoje se apresentaram no nosso evento, e poder proporcionar, né, essa ilustração, que é essa nossa missão. O nosso instituto, ele preza pelo conhecimento, pelo espírito de solidariedade, pela ilustração, pelo aumento de todas as nossas potencialidades, e nós temos uma abrangência nacional, e esse evento vai ficar gravado e posteriormente ser divulgado amplamente, está no YouTube, se eu não me engano, para quem quiser acessá-lo. Tá bom? Embargadora, a senhora me permite rapidamente? Pois não, à vontade. Agora eu vou me dirigir à presidente do IMB. Obrigada. Uma das maiores honras da minha vida foi ter recebido um convite muito especial do IMB. O IMB tem as suas comissões de estudos, etc., e essas comissões são, historicamente, são preenchidas por magistrados, já que IMB é o Instituto dos Magistrados do Brasil. E, numa deferência, o Instituto me convidou para ser membro da Comissão de Estudos de Juizados Especiais. Olha que Então, beleza. eu sou membro de uma das comissões do IMB, mesmo não sendo magistrado, eu considero essa uma das grandes honras da minha vida profissional. Então, agradeço ao IMB na sua pessoa, já que a senhora é a presidente Nós que aqui. agradecemos o senhor, né? Sua postura, sua posição conosco no nosso comitê, só engrandece o Instituto. É como eu Muito estava obrigado. falando, né? O debate, a diversidade, a troca de informações, as conexões são muito importantes para nós. Tá bom, doutor? Foi Muito uma honra obrigado. muito grande
Uma pena que eu cheguei atrasada também, não pude ouvir o meu querido Marco Aurélio, mas E depois foi muito melhor do que eu, muito melhor do eu que vou eu. ouvi-lo aqui no YouTube, tá, doutora Cláudia Abreu? Olha, foi um prazer muito grande. A senhora Estou também. encantada, Excelência, e acho que mais tardes como essa, porque colocou o judiciário assim humanizado. Quando falou que acorda de madrugada, isso dá uma Ih, calenta nas nossas almas, né? várias Acorda de... vezes, doutor. Então, coloca o judiciário mais humanizado. Isso é muito importante para a gente. Tá Muito. bom, doutora. Estamos às E ordens, viu? Nosso instituto também está de braços abertos. Se os senhores tiverem algumas ideias de assuntos que nós possamos trazer, né? Esse veículo que veio principalmente depois da pandemia, né? Que nós nos utilizamos aqui da via virtual, ele é muito importante, ele está permitindo que a gente tenha esse contato por mais vezes, né, do que tínhamos a época que exigia-se a presença física, né, num local específico. Então, nos ajudou muito. Nós temos para mais de, eu nem sei quantos, centenas já de eventos por essa via, estamos abertos e sempre com essa parceria, né, muito frutuosa que foi com a OAB. OAB, a nossa vice-presidente, a doutora Basílio, também estava convidada a participar, mas ela também está sempre muito ocupada, né? E ela está sempre conosco, todos os outros, doutor Bandeira, e vários, né? Vários colegas da advocacia, e também do Ministério Público. E temos aí o doutor Genilton Castilho, que representa, né? Faz esse meio intercâmbio. de campo aí entre a magistratura Mas e a... nós temos aqui, ó, um conselheiro da OAB aqui do lado, ó, doutor Alexandre Flecha. Ah, com A OAB certeza. está O bem doutor Alexandre já representada. é do IMB também, ele já faz É. parte da nossa comissão. Doutor Nós que Os Alexandre, dois, né? Eu agradecemos. sou conselheiro da Brilhante. UAB, sou membro do IMB, então eu isso. sou um ser Então, híbrido. uma maravilha. Olha, e eu queria conhecer muito, viu, doutor Flecha Pai? Se puder, depois passa aqui para nós, Levá-lo-ei no seu gabinete para um café. porque também a sua fama transcende, não é? Muitos anos que nós Sim. conhecemos a fama, tá bom? Eu E o que posso Tá ótimo. mais encerrar, então? Eu pergunto aí o pessoal do INB, o André, a Cristina, que está nos ouvindo. É, a desembargadora pode ficar à vontade. Encerrar o evento. Sim, então vou fazê-lo, agradecendo mais uma vez a presença de todos. O IMB agradece intensamente, está à disposição. Eu acho que vai ser contado aí 3, 2, 1 para não cair abruptamente, tá bom? Boa Isso, noite, bom perfeito. regresso para quem está fora de casa. Fiquem com Deus, tá? Muito boa noite a Estamos todos. à disposição aqui, viu, no tribunal.